Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos e irmãos. É bom nós estarmos aqui nessa manhã, para nós estarmos orando ao Senhor, lendo a sua palavra, clamando a Ele pelo nosso dia, amém? Quero estar contigo orando ao Senhor. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esse dia, muito obrigado, Senhor Deus, pelas tuas benesses, muito obrigado, ó Deus, pela família. Muito obrigado, Senhor Deus, pelos amados irmãos, vizinhos, ó Pai, por todos aqueles que o Senhor tem colocado à nossa volta, que venham todos, ó Pai, receber, Senhor Deus, da Tua presença santa, da Tua mão potente. Então esteja nos sarando, Pai, alimentando, fazendo com que nós cresçamos na Tua graça e no Teu conhecimento. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, nós possamos ver a Tua mão agindo com poder e glória na vida de cada amado irmão, irmã, que o Senhor venha curar, Senhor Deus, que nós possamos ser sarados, curados, transformados pelo poder do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Amém, glórias a Deus. Nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, é uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Amém? Nós vamos estar buscando ao Senhor em 1 Samuel capítulo 1 e 2, Miqueias 7, Apocalipse 10, 11. Amém? Quero contigo nós estarmos aí colocando a nossa vida diante do altar do Senhor, Ele que vive, Ele que reina para todo sempre, amém? Então, vamos buscar ao Senhor em 1 Samuel, capítulo 1 e 2, amém? Glórias ao nome santo do Senhor Jesus, Ele que vive, Ele que reina para todo sempre. Diz assim, houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, Efrateu. Este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, o nome da outra Penina, e Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Silo. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém Ana dava uma parte excelente, né? Porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois de que comeram e beberam em Silo, e ali Eli o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porque Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouviu a sua voz, pelo que Eli
a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: vai em paz. O Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu e deu à luz a um filho, e chamou o seu nome de Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa a oferecer ao Senhor sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse: faze o que bem parecer aos teus olhos, fique até que o desmames, então somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite ao seu filho até que o desmamou. E havendo desmamado, tomou-o consigo, com 3 bezerros e uma efa de farinha e um odre de vinho, levou à casa do Senhor em Silo. E era um menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: ah, meu senhor, viva a tua alma. Meu senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição, que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que vive, pois o Senhor foi pedido, e adorou ali ao Senhor. Amém? Glórias a Deus. Capítulo 2 de 1 Samuel. Então orou Ana e disse: meu coração se exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou. Aleluia, glórias ao nome santo do Senhor Jesus Cristo, sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus de conhecimento, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os fartos se alugaram por pão, e cessaram os famintos, até a estéril deu luz a 7 filhos. E a que tinha filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e exalta. Levanta o pobre do pó, e desde o montouro exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes e para fazer herdar o trono da glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles um mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela sua força.
Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o seu poder, o poder do seu ungido. Então Eucana foi a Ramá, a sua casa. Porém, o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Eram, porém, os filhos de Eli, filho de Belial. Não conheciam o Senhor, porquanto o costume daquele sacerdote, com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, estando-se cozendo a carne, vinha o moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes em sua mão e enfiava-o na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia a todo Israel que ia ali a Silo. Também, antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. E dizendo-lhe um homem: queima-se primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora has de dar, senão por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado dos moços perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho, e a sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, que de ano em ano lhe trazia, quando com o marido subia para oferecer o sacrifício anual. E Eli abençoava Eucana e a sua mulher, e dizia: o Senhor te dê descendência desta mulher, pela petição que fez ao Senhor, e voltava para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitava com as mulheres, que em bandos se ajuntava à porta da tenda da congregação. E disse-lhe: por que fazeis tais coisas? Pois ouço que todo este povo, os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa a vossa fama que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu escolhi dentre todas as tribos de Israel por sacerdote para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque pisaste o meu sacrifício e as minhas ofertas de alimentos, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos envergonhardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, tinha falado eu que tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais
ancião algum em tua casa, e verás um inimigo na morada, em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel, nem haverá por todos os dias anciãos algum em tua casa. O homem, porém, a quem eu não desarraigar do meu altar, será para te consumir os teus olhos e para te entristecer a alma, e toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. Isto te será por sinal, a saber, o que acontecerá a teus 2 filhos, Ofni e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia, e eu suscitarei para mim um sacerdote fiel que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. E será que todo aquele que restar da casa virá a inclinar-se diante dele por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal, para que possa comer um pedaço de pão. Amém? Glórias a Deus. Eu quero contigo também nós estarmos indo até o livro de Miqueias, capítulo 7. Miqueias, capítulo 7. Amém? Vamos estar buscando esse capítulo precioso da palavra de Deus, Miqueias, capítulo 7. E eu quero contigo nós estarmos adorando a Deus nesse capítulo 7 de Miqueias. Amém? Ai de mim, porque estou feito como as colheitas de frutas do verão, como os rabiscos da vidma. Não há cacho de uvas para comer, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Já pereceu da terra o homem piedoso, e não há entre os homens um que seja justo. Todos armam ciladas para sangue. Cada um caça a seu irmão com a rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal. Assim demanda o príncipe, e o juiz julga pela recompensa. E o grande fala da corrupção da sua alma, e assim todos eles tecem o mal. O melhor deles é como um espinho, o mais reto é pior do que a sebe de espinhos. Veio o dia dos teus vigias, veio o dia da tua punição, agora será a sua confusão. Não creiais no amigo, nem confieis no vosso guia. Daquela que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. O inimigo, ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz, e eu verei a sua justiça. E a minha inimiga verá isso, e cobri-la a vergonha, que me diz: onde está o Senhor teu Deus? Os meus olhos a contemplarão. Agora será ela pisada com a lama das ruas. No dia em que reedificar os teus muros, nesse dia estará longe e dilatado o estatuto. Naquele dia virá-te desde a Síria e das cidades fortificadas, até o rio, e do mar até o mar, e da montanha até a montanha. Mas esta terra será posta em desolação por causa dos moradores, por causa do fruto das suas obras. Apacenta o teu povo com a tua vara, e o rebanho da tua herança, que habita a sós no bosque, no meio do Carmelo. Apacentem-se em Bazã e Gileade, como nos dias do passado. Eu lhes mostrarei maravilhas
como nos dias da tua saída da terra do Egito. As nações o verão e envergonhar-se-ão por causa de todo o poder. Porão a mão sobre a boca e os seus ouvidos ficarão surdos. Lamentarão o pó como serpente, melhor dizendo, lamberão o pó como serpente, como vermes da terra, tremendo sairão dos seus esconderijos. Com o pavor verão ao Senhor nosso Deus e temerão, aleluia, e terão medo de ti. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião, do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade, tomará a piedade de nós, sujeitará as nossas iniquidades. E tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar, dará a Jacó a fidelidade e a Abraão a benignidade, que juraste nos nossos pais desde os dias antigos. Amém? Quero convidá-los também em Apocalipse. Em Apocalipse nós vamos estar lendo o 10 e o 11 de Apocalipse. Apocalipse capítulo 10 e também capítulo 11. Amém? Glórias a Deus. Maravilhoso é o Senhor, que tudo pode. E vi um anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo, e tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando ruge um leão, e quando clamou, os 7 trovões emitiram as suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela. E os 7 trovões emitiram, e não o escrevas. E o anjo que está sobre o mar, sobre a terra, levantou a sua mão ao céu e jurou para aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra, e o que nela há, e o mar, e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando estiver por tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo: dá-me o livrinho. E ele me disse: toma-o e come-o, e ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será como doce, será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E eu disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações, e línguas e reis. Amém? Glórias a Deus. Capítulo 11 de Apocalipse. Capítulo 11 de Apocalipse. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dada às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém
lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu e para que não chova. Nos dias da sua profecia, têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. E os homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros, e os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, e o Espírito da vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre os que o viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: sobe para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram, e naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glórias ao Deus do céu. E passado o segundo ai, eis que o terceiro ai cedo virá, e o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará por todo o sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostrarão-se sobre os seus rostos e adorarão a Deus, e dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e ao tempo de destruíres os que destroem a terra. Abriu-se no céu um templo de Deus, e a arca da aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa manhã, muito obrigado pela Tua palavra. Mais uma vez, nós pedimos ao Senhor misericórdia, Senhor Deus, para o Teu povo, perdão pelos nossos pecados, que o Senhor venha, Senhor Deus, de uma maneira eficaz, abundante e transbordante, Senhor Deus, mudar os nossos corações, os nossos pensamentos, que venhamos ser uma bênção nas Tuas mãos. Então esteja, Senhor Deus, nos ajudando a transpor com as barreiras, com as situações difíceis, e que possamos Te adorar todos os dias de nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deus te abençoe, receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós, que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Um abração do pastor Castro, fica na paz, Deus te abençoe.